Bem-vindos ao Espaço Estudo. Faremos agora a solução da questão 16 do capítulo 1, volume 1, curso de Física Básica do professor Moisés Nussensweig. Essa coleção é editada pela editora Blusher e não se esqueçam do ciclo virtuoso, curtir, inscrever-se, notificações ativadas, compartilhar, manter o ciclo virtuoso, ok? Esta questão, que você já deve ter lido, é uma questão incomumente simples, uma questão de fechamento de capítulo mesmo, né? Aliás, esse é o primeiro capítulo que estamos fechando aqui no canal, concluindo, e este não tem gabarito. O livro não apresenta gabarito. O que eu vou supor com isso? Eu vou supor que o professor Moisés entende que já é uma questão fácil demais, não vai precisar colocar um gabarito, até porque a pergunta que foi feita não é uma pergunta que exige um resultado preciso. Veja que apenas diz inferior a 10 elevado à 51ª potência. Né? 10 é inferior a 10 elevado a 51. Bom, até o número 2 é menor do que 10 a 51. Então, existe uma quantidade enorme de soluções aqui. Então, eu entendo que esta questão se reduz a é menor do que 10 a 51 ou é maior do que 10 a 51? Essa seria uma interpretação estrita, literal da questão. Não tanto nos livros, mas nos concursos públicos, as interpretações precisam ser literais, ok? Bom, como é uma questão bem simples, eu vou aproveitar para fazer alguns acréscimos culturais a ela, tá? Bom, de início, vamos seguir o novo normal, o normal dos novos tempos. Fique em casa, use máscara, estude em livros. Se você está sem internet, sua escola não criou ainda uma videoaula, sua universidade está parada, não fique esperando por eles. Pegue os livros, estude em livros. Reclame menos e faça a sua parte como puder pelo nosso país, porque só esta é a sua terra. Em qualquer outro lugar, você é um mero visitante ou você é um estrangeiro. Esta é a sua terra. É aqui que nós precisamos trabalhar e produzir para melhorar. Bom, vamos utilizar aqui, obviamente, como sempre tem sido feito, os dados do próprio livro. Estão na página 8, inclusive já foram utilizados em outras questões. Tá? Então, a distância Terra-Lua, perdão, a distância da Terra ao Sol, neste caso, como está se considerando o universo segundo Arquimedes, que considerava que era a distância da Terra ao Sol, essa distância da Terra ao Sol que consta no livro, nós vamos considerá-la como raio do universo apenas para efeitos desta questão. Este não é o raio do universo, vocês já sabem disso. Pois bem, usando a fórmula de volume da esfera, aqui obviamente estou fazendo uma modelagem do universo como uma esfera. Tá? Então, utilizei a fórmula da esfera, apliquei aqui a álgebra que vocês já conhecem e chegamos aqui ao volume do universo de Arquimedes em metros cúbicos. Basta agora que nós escolhamos um modelo para o grão de areia e calculemos o volume do nosso grão de areia. Cada um vai escolher o seu. Tá? Eu busquei aqui uma informação na internet ou uma foto em que esta dimensão aqui é indicada como 100 micrômetros ou micrometros, e 100 micrômetros é a mesma coisa que 0,1 milímetros, ok? E aí é este valor que eu estou utilizando como o grão de areia, e eu modelei o meu grão de areia como um pequeno cubinho, tá? Vamos ver isso na tela seguinte. Eu estou desenvolvendo a questão em 3 telas. Né? Na verdade, a questão está só na primeira tela. As outras 2 são adicionais, culturais à questão. Então, você já tem o volume do universo de Arquimedes. Você pega essa informação, usa sua álgebra bonitinho aqui e calcula o volume do grão de areia. Se você divide o volume do universo de Arquimedes pelo volume do grão de areia que você escolheu, você encontra o número de grãos. No meu caso, tá, com as escolhas que eu fiz, eu encontrei o valor de 1,41 vezes 10 a 46. Aqui dá um menos 46, mas está errado. É a 46 grãos de areia, ok? Pois bem, está inferior a 10 a 51. Então, está validado. E foi verificado que a estimativa de Arquimedes realmente está abaixo de 10 a 51. Tá? Agora, olhemos. Eu escolhi esta modelagem.
tá? Eu escolhi esta modelagem, mas cada um poderia escolher uma modelagem diferente. Poderia até ter escolhido um tamanho de grão diferente. Aqui eu busquei na Wikipedia como é a classificação dos grãos de areia, tá? Encontrei isso aqui bem interessante, escala de Crumbine. E veja bem, o meu grão de areia foi escolhido aqui, com uma areia muito fina, tá? Ele está como 100 micrômetros, bem aqui, ó, nessa faixa aqui, 0,1 milímetros. Agora, cabe a cada um de vocês avaliar o que vocês entendem que é o mais comum no universo, né? Então, ou no caso, o mais comum na Terra. E aqui nós estamos falando de grãos de areia com 1 milímetro, estamos falando de grãos de areia muito mais finos do que o que eu coloquei, e aqui ainda se coloca argila e coloidal, tá? Bom, vamos lá. Eu vou falar só sobre essa mocinha aqui, a argila, porque é uma coisa muito comum. Tudo isso aqui é areia, pedra, bastante conhecido. A argila, perceba por que ela está aqui relacionada à areia, tá? A areia é este cara aqui, é o dióxido de silício, ou óxido de silício, o SiO2. Um cristal de quartzo é um cristal enorme de areia. Mas as argilas, na verdade, elas são formadas pela decomposição de rochas, até partículas muito finas, não finas a ponto de nós termos coloides, tá? Um pouco acima do tamanho para o coloide. E aqui nós temos então a nossa argila. As argilas, vocês vão perceber que todas elas têm o Si e o oxigênio. Nós temos silício e oxigênio em todas as formulações de argila, ok? Ó, vocês vão... Agora também é muito comum o alumínio. O alumínio está aqui presente em quase todas. Alumínio, magnésio, que são dos compostos mais abundantes na crosta terrestre, ok? Então é apenas para lhe mostrar como materiais de aparência tão distinta quanto o barro, a lama e o quartzo têm um parentesco muito próximo, ok? Como esta coleção de livros é muito utilizada em engenharia, não apenas nos cursos de física e química, e essas questões relativas a materiais, granulometria, resistência, composição química dos materiais, eu acho que vem a calhar. É oportuno falar sobre isso para enriquecer a questão, que fora isso é uma questão de solução muito curta e muito simples, ok? Muito obrigado por terem acompanhado ao longo do primeiro capítulo do livro e seguiremos pelos demais capítulos desse livro. Eu procurarei trabalhar os 4 volumes da coleção, mas de acordo com as curtidas e visualizações, me parece que há no momento um interesse maior pelo volume 1. Então eu sempre farei mais questões do volume 1 do que dos demais volumes. Quando concluirmos o volume 1, eu farei mais questões do volume 2 do que do 3 e do 4, e assim sucessivamente. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo.